vai aqui revisitar algumas coisinhas que a gente já tinha falado antes, agora, tá? Então, vamos começar aqui pelo nosso conteúdo de hoje. Vou dar apresentar a tela aqui. Aí, pronto. Nós vamos falar sobre Roma hoje, lembrando sempre que a gente está falando, né, da parte artística da história, né? A gente está falando os porquês de toda a expressão que foi criada naquele período, desde a época da arte rupestre até o contemporâneo, né, que a gente vai estudar. Então, hoje a gente vai falar dos porquês das produções que foram criadas no período romano, tá? Então, lembra que sempre a história com a história da arte, elas sempre vão andar de mãos dadas ali, e a arte, ela vai justificar, né, o que as pessoas pensavam naquela época, o que elas estavam sentindo, o que elas queriam verbalizar, o que elas queriam deixar de mensagem aí, né, para o futuro. Então, hoje a gente faz o que aqui no nosso conteúdo? Uma análise de tudo o que aconteceu a partir de expressões diferenciadas que as pessoas tinham naquela época. Diferenciadas que eu digo porque tinha gente que trabalhava com escultura, tinha gente que trabalhava com arquitetura. Então, por que era feito daquela maneira? Por que tinha coluna grega? Por que as construções mudaram tanto no período grego? E a gente vai ver ele se replicar até ali perto do neoclassicismo, quando ele vai dar uma quebrada de novo e vai mudar completamente, tá? Então, assim, é uma evolução da história, tá? E mesmo que uma escola artística acabe, né, ela acaba por conta de um contexto histórico que estava crescente naquele período, do mesmo jeito que a gente está hoje, né? Nossa, mas qual o período que a gente vive hoje mesmo, professora? Arte contemporânea, tá? Vamos lá, então. Nós vamos falar de Roma, características gerais aqui, tá? A arte romana, ela começa a se manifestar a partir do século II antes de Cristo. Então, aqui tem uma informação bem importante, que é nessa escola artística que a gente tem o nascimento de um dos nossos maiores profetas aí, né, passados aí pela terra, tá? E que vai fazer completa diferença na próxima escola artística que a gente vai estudar. Porque até então, lembra, né, a gente falou muito sobre misticismo, sobre eventos pagãos que acontecia, né, aquele mistério do céu, como que cai a chuva, lembra, na arte rupestre, que as pessoas ficavam encantadas e, assim, às vezes com medo do céu, porque era uma força que eles acreditavam, né, não entender e que, de alguma maneira, retribuía ou castigava as pessoas que estavam na Terra. Lembra que o Stonehenge ele foi construído por causa disso. Depois a gente falou de Egito, e Egito deu uma aclamação para o céu muito absurda, a construção das pirâmides, lembra? Pontudas para apontar para o céu. Então, sempre teve esse misticismo, né, em volta de uma força maior que age sobre nós, certo? Quando a gente tem Roma, né, nesse período aqui, e que é um período que vocês já devem ter estudado na história, que falava muito sobre ocupação, né? Vamos ocupar o máximo de território possível, vamos conquistar cada vez mais força, cada vez mais poder. Então, aqui, ter esse profeta que passou, né, nesse período, foi uma quebra, assim, muito grande. Foi um divisor, assim, de águas extremamente importante, tá? Então, a partir do nascimento de Cristo, a gente tem, assim, produções artísticas desenvolvidas completamente diferentes do que a gente vê até agora, tá? Vai mudar muita coisa e vai ecoar por muito tempo, tá? Inclusive hoje ainda ecoa, ok? Só que, assim, não se fala mais, então, sobre a mitologia, o misticismo, e como se fala, tá? Fala-se muito, só que, assim, esse aqui é um divisor de águas muito grande, é o principal de todos, tá? A gente vai ver
a passagem de Cristo aí pelo mundo ecoando na arte, até, gente, o barroco, assim, de modo extremamente forte, até o barroco. A nossa próxima escola artística, só para vocês terem noção de qual vai ser, a gente vai dar um grande salto, tá, de Roma para a próxima, que vai ser Idade Média. Então, vai ser aquele período, sabe, das cavalarias, né, aquele período meio Game of Thrones, que todo mundo começou a ter mais interesse, né, por causa das séries, dos filmes, dos jogos, né, que começou a sair muito nos últimos anos. Então fala-se muito sobre Idade Média, então a gente já tem uma noção, assim, né, de como era o ambiente, né, como que era a vibe daquela época. Então, imagina, a Idade Média, ela era tomada pelo catolicismo, tá? E isso é uma coisa que aconteceu somente por conta do que aconteceu em Roma. Então, é uma consequência de fatos, tá? Fica aí nessa essa contextualização para vocês entenderem o porquê que as coisas foram criadas do jeito que foram criadas depois, tá? Ok. No segundo tópico, a gente tem aqui, tinham grande admiração pelos gregos, mesmo tomando suas terras mais tarde, né? É aquela coisa, eu te admiro muito, mas some daqui, tá? E tinha um profundo respeito pelos egípcios. Esse respeito pelos egípcios aqui é por conta do seu modo de condução de poder, tá? Eles tinham, assim, uma liderança, eles tinham um controle do seu poder extremamente estável, né? Estável, assim, para quem estava no comando, né? Porque para quem era escravo naquela época, Deus me livre, né? Pelo amor de Deus, eu não quero fazer parte disso aqui nunca mais, tá? Mas, assim, eles tinham esse respeito por conta desse controle muito absurdo que eles tinham sobre todas as coisas naquele período. Era um período, assim, extremamente complicado para o povo, né? Mas que, para quem liderava, era muito suficiente. E a questão aqui dos gregos, eles tinham uma admiração muito grande por conta de todas as suas inovações e as suas criações, tá? A gente está falando da criação do teatro, né? Do teatro de arena, a arquitetura muito imponente que a Grécia tinha criado, a questão dos fóruns, das leis e dos pensamentos, né? Principalmente pensamentos políticos. Então, assim, toda essa inovação na história fez com que os romanos se inspirassem em tudo aquilo que foi criado, pegassem, né, suas ideias principais, reformulassem para que o seu poder fosse ainda mais eficiente na hora que fosse ocupar outros lugares, e deu muito certo, né? Roma foi um dos maiores impérios aí que a gente viu no mundo, tá? Então, assim, e demorou para cair, né? Então, assim, deu muito certo. Ah, será que Roma, lá no final das contas, deu errado? Não, ele deu muito certo por muito tempo, né? Só que todo sistema enfraquece em algum momento, porque o mundo, ele não para de evoluir, então todo sistema enfraquece de alguma maneira, né? Sempre tem alguma lacuna que não está muito bem estruturada para determinado problema, então sempre vai ter alguma situação que possa possivelmente derrubar aquele sistema, né? E não foi diferente com o Império Romano, tá? Terceiro tópico. Após a grande influência grega, os romanos acrescentaram talentos administrativos e eficientes. É importante anotar isso daqui, tá? Deixando o estilo grego mais intelectual, como se pudesse ser ainda mais, né? E idealizado para um estilo secular e funcional. Ou seja, nesse tópico aqui, a gente está falando que as ideias que eles tomaram, né, de inspiração para criações que eles fizeram, isso, tá? A gente não vai ver aqui nas produções romanas grandes pinturas, a gente vai ver grandes pinturas, tá? Mas assim, não vai ser grandes telas maravilhosas, descobertas do desenho nas artes visuais, não. A gente vai ver aqui uma arte voltada para suporte do que eles necessitavam, tá? Então, a arte, ela vai estar
entre a arquitetura, entre a escultura, entre a pintura, só que como uma forma decorativa, tá? Então, assim, ela vai estar principalmente na arquitetura. Do mesmo jeito que a arte ela estava muito implícita na arquitetura e na escultura lá em Grécia, aqui vai acontecer a mesma coisa. Só que, assim, aqui eles vão estar preocupados com outras questões, tá? Por quê? Vamos lá, a gente vai falar da arquitetura primeiro, então. Lembra disso daqui? Lembra que a gente falou de colunas gregas na Grécia? As colunas vão ganhar uma reformulação aqui em Roma, tá? A gente vai ver acontecer em Roma a criação dos arcos romanos, tá? O que é um arco romano? É quando a gente tem duas colunas dispostas, né, lado a lado, paralelas, e em cima das duas colunas a gente tem a criação de um arco, tá? Esse arco, ele pode estar sendo sustentado por uma coluna grega mesmo, que é aquela coluna que você consegue ficar correndo em volta. Lembra que eu fiquei brincando com vocês que, ó, coluna grega é quando você consegue ficar correndo em volta dela, tipo aquelas colunas da onde? Né? Do Havan. Tá? E a coluna romana, ela vai ter uma pequena diferença aqui na nossa história. Ela vai ter duas funcionalidades. Essa que a gente consegue dar a volta nela e uma que é grudada, ela é anexa na parede, tá? Só que esse arco aqui é uma criação dos romanos, é uma criação dos arquitetos romanos, tá? E essa criação aqui é muito possível, né, dependendo do lugar que você mora aí, ver na sua arquitetura da sua cidade, principalmente se a sua cidade for mais antiga, ou se você for de uma capital, ou se você morar próximo a alguma capital, tá? Esses arcos aqui, eu que moro em Limeira, aqui em São Paulo, é muito comum eu conseguir ver essa arquitetura aqui, esse arco redondinho aqui, em alguns prédios bem antigos aqui da nossa cidade. A nossa cidade tem quase 200 anos. E mesmo assim, ainda é muito comum, para vocês verem como essa inspiração, ela foi carregada ali, né, por vários e vários anos. Não só na Europa, como em outros países também. Tá? É muito comum. Eu acho que talvez vocês, né, já dependendo do lugar que vocês moram, já devam ter visto esse tipo de anexo aqui. A gente vai ver algumas fotos, tá? O que a gente tem aqui é uma evolução, tá? Então, lembra, a gente começou desse jeitinho aqui, tá? Que é, né, uma passagem de porta, parece muito com batente de portas que a gente tem nas nossas casas, quadrado, normal, sem segredos. Depois, a gente passou para esse módulo aqui, tá? Que assim, nossa, por que não deixou desse jeito aqui mesmo? Por que mudou? Gente, é o útil e o agradável. Já que está fazendo, vamos fazer um negócio que seja assim marcante, que vá trazer a nossa identidade, tá? Então a gente vai criar aqui um jeito de fazer nessa passagem, essa janela, esse decorativismo aqui, algo que fale, aqui tem força romana. Tá? E assim, a gente vai ter uma arquitetura especificamente criada só para isso. Vocês vão ver qual que vai ser. Depois, né, como se não bastasse, como se já não fosse difícil criar isso daqui, tá? Eles ainda fizeram esse, que era essa ponta que a gente vai ver aqui em cima. Essa ponta, ela tem um motivo, tá? Ela não foi... ela não passou desse arredondado aqui para essa ponta à toa, tá? E esse motivo aqui, ele vai se explicar muito na Idade Média. Lembra da pirâmide? Que a pirâmide era pontuda para apontar para o céu? Essa passagem aqui com esse arco, ele é um dos arcos mais usados na Idade Média. Tá? Por quê? Porque todas as coisas na arquitetura apontavam para o céu. Por isso que as torres das igrejas são gigantes, finíssimas, tá? Pontudas. As janelas têm esse formato. Por quê? Apontando para o céu. Olha que doideira, gente. Parece uma coisa assim muito simples, né? Ah, é um arco aqui, né, redondo, o outro pontudo. Gente, existe significado para isso, tá? E é muito louco, né? Alguém falou alguma coisa lá? Deixa eu dar uma olhada. Isso.
aponta para o céu, tá? Então, quando a gente fala dessa arquitetura aqui, ela vai se justificar ainda mais na próxima escola artística, tá? Vamos em frente. Fotos. A originalidade dessa criação, ela é perceptível, principalmente, óbvio, né? Principalmente quando a gente vai para a Itália ou aos seus arredores. Ele foi muito dissipado, esse tipo de arquitetura. E a gente não vê esse arco só em construções fixas, assim, né? Como casas, prédios, né? Prédios, assim, de eventos. A gente vê em outras questões também. Mas, ó, o que eu queria mostrar de diferença aqui, né? É o seguinte... Aqui a gente tem, ó, portas, janelas, né, janelas lá no alto, e tem esse arco aqui em cima. Eu gosto dessa foto porque ele mostra bem certinho os tijolos, assim, né, lado a lado, para poder formar esse arco, tá? Mesmo que não tenha a coluna. Só que olha do lado esquerdo aqui, a gente tem uma herança grega nessa coluna aqui, que está anexa na parede, isso é inédito, porque as colunas elas eram usadas literalmente como sustentação de um prédio, e agora não mais, ela tem uma função decorativa. A gente tem aqui ó, o capitel em cima, do jeitinho que a gente estudou na aula passada, só que a gente tem um anexo aqui, ó, de arcos. E a gente vê que essa função é decorativa, óbvio, não porque tem uma parede ali atrás, tá? Mas porque tem dois arcos, um do lado do outro, tá? Então, assim, ele traz uma leveza para a construção, ele traz uma elegância maior, ele traz um decorativismo e ele traz uma identidade muito forte, tá? Então, assim, ele mistura todos esses adjetivos. Ele fala da beleza, ele fala da utilidade, ele fala da identidade, é uma questão cultural, tá? E assim, ele tem uma força muito grande, porque quando a gente vê uma outra construção que usa muito do arco, mas com o motivo de marcar território, a gente vê quão era imponente a Roma, tá? Olha isso, olha que lindo isso. A questão do urbanismo nasceu em Roma. Então, eu não sei se tem alguém aí que tem vontade de prestar arquitetura e urbanismo, tá? Arquitetura e urbanismo são duas coisas diferentes. A arquitetura, né, como uma amiga minha me explicou, a arquitetura é quando você constrói, né, projetos fixos como casas, prédios, e você fica por aquilo. O urbanismo é quando você é como se fosse um arquiteto de uma cidade, né, de um espaço maior. Você está vendo a questão da distribuição, né, terrenos, de prédios, aqui vai ficar uma rua, aqui uma avenida, tá? Então essa é a diferença. E os romanos, eles foram assim, mestres no urbanismo, tá? E tinha que ser, porque não era à toa, tá? Não vamos criar o urbanismo, né, como uma coisa elegante, chique para conversarmos no final de semana. Não, tá? O urbanismo era útil, lembra sempre, útil e agradável, tá? A questão utilitária do urbanismo era o quê? Gente, pensa numa potência gigantesca que só cresce, só vai tomando conta de território, ele só vai se propagando, tá? Então, assim, para poder unir uma coisa com a outra e fazer sentido, eles fazem o seguinte, exemplo, tá? Aqui em Limeira, São Paulo, nós temos uma cidade vizinha que se chama Americana. Tá? Então, assim, pense que talvez a cidade de Limeira estivesse ocupada pelos romanos e eles queriam conquistar a Americana. Só que, o que acontece? Aqui em Limeira tem bastante água, tem um rio que passa aqui por perto, né, e banha aqui todas, né, as nossas terras, todo mundo, tá ótimo. Em Americana tem um problema de seca. Tá? Então, o que eles fazem? Quando eles ocupam aquele território, eles conquistam aquele território, para poder não cair o poder daquela cidade, eles fazem o seguinte, porque, assim, cair o sistema, cair o poder, não é só pela questão de alguém perder, né, alguma batalha, perder alguma briga, não. A pobreza, né, a questão de muitas mortes, doenças, também acarretava a queda daquele poder,
certo? Então, assim, para manter tudo funcionando, o que os romanos pensariam? Ó, a gente tem muita água naquela cidade que a gente já conquistou. Agora que a gente conquistou aqui, a gente vai fazer o seguinte: vamos criar um aqueduto que leve, né, um sistema que vá pegar a água de lá e irrigar essa cidade. Assim as pessoas daqui não morrem de sede, conseguem sobreviver e o nosso sistema fica o quê? Tranquilo. Olha esse pensamento, guarda, tá? Porque esse pensamento foi levado a ser carregado por muitos e muitos e muitos séculos depois, porque faz todo sentido, né? Era uma coisa que, assim, antes não era tão pensada nisso, né? De vamos cuidar desse território também, para que o nosso poder continue estável. Eles pensaram, e pensaram com uma maestria muito grande. Tá? Então, construções como essas ao longo da Europa são muito normais, são extremamente funcionais até hoje. Gente, até hoje. Tá? Então, olha para essa ponte. Olha que coisa mais linda. Poderia também ser uma ponte quadrada, reta, né? Umas coisas sem graça, igual a gente vê hoje. Poderia, tá? Poderia. Mas olha o modo como eles construíram isso daqui. A partir de várias grandes colunas e os arcos, e diferença de tamanhos de arcos, que traz o que? Uma leveza para essa construção, traz uma identidade, eu vou sempre frisar isso, tá? Traz, assim, uma utilidade para isso. A gente consegue até ver as pessoinhas aqui, ó, passeando ali, né? Que coisa bonita. E aqui uns barquinhos aqui embaixo, tá? E a imponência dessa construção. Isso aqui você vê de longe, tá? Opa, tem força romana nesse lugar. Então, assim, tudo que era construído, tudo que era feito, tudo que era produzido tinha essa identidade para saber que lá é território romano, tá? Próximo. A gente chegou em um dos maiores, né, motivos de arco desse período aqui, que são os arcos espalhados pela Europa. Já ouviram falar do Arco do Triunfo, que fica ali, né, no encontro de várias avenidas lá na França, que é lindíssimo, né, que é um lugar assim, nossa, tem que bater ponto lá, bater carteirinha para poder, tipo, você vai visitar a França, como você não visitou o Arco do Triunfo, né, porque é um negócio assim marcante, super bonito. Então, acontece que existem vários arcos desses espalhados por aí. E não foi à toa, tá? Esses arcos que tem espalhados por aí são vários arcos com inspiração aqui, né, romana, para a gente poder ver o quê? Demarcação de território. Tá? Então, assim, sabe quando a gente, por exemplo, pega um mapa, né, um mapa bem grande, coloca assim naquele mural ali, né, de cortiça, e daí com aqueles pininhos vermelhos a gente vai marcando os lugares? Isso aqui é como se fossem os pininhos vermelhos dos romanos. Ó, conquistamos aqui, conquistamos lá. Tá faltando onde? Ah, tá faltando lá em cima. Vamos colocar um pontinho lá, que é lá que a gente vai falar que a gente tá lá. Tá? Então, assim, aqui, ó, a grandeza material é essa. Olha essa construção, gente. Ela não tem uma utilidade específica quanto à construção que está aqui ao lado, tá? Não sei se vocês já pegaram o que é isso daqui. Mas, quando a gente fala desse arco, e o nome deste arco aqui é Arco de Constantino, né? Por que Constantino? Estamos falando do imperador Constantino. Então, essa construção, ela traz o quê? História, ela traz cultura, ela traz identidade, e que identidade, tá? E ela traz arte para a gente. Então, a gente até consegue ver misturas de outras escolas artísticas aqui. A gente tem tanto as colunas para fazer o arco acontecer, quanto também as colunas gregas por si só, para servirem de base ali, por exemplo, né, para o que está em cima, que são esculturas de pessoas importantes daquele período do Império de Constantino. Tá? A gente tem uma história escrita, né, aqui em cima de uma placa de pedra,
para contar, né, o que tinha acontecido naquele período. Então, isso aqui, naquele período, ele também era educativo, ele era informativo. Ele não era só um decorativismo, ele trazia essa questão histórica e também, né, para a gente saber, tá? Quer dizer, eu acho que vocês já imaginam isso, né? Vocês já devem ter visto Roma, mas Roma era extremamente patriota, né? Eles defendiam Roma, assim, com unhas e dentes. Era um nacionalismo, assim, muito grande, exagerado, tá? E a gente vai ver esse nacionalismo, esse patriotismo ser ecoado, tipo, muitos anos depois. Quando a gente for estudar neoclassicismo, que a gente vai estar lá em 1700 e pouco, lembra que a gente está aqui falando de um período que começou antes de Cristo. Quando a gente estiver lá em 1700 e pouco, a gente vai falar de como as pessoas estavam com saudades desse período, né? Saudades daquilo que não vivi. Exatamente a frase dos neoclassicistas, tá? Então aqui, ó, a gente está vendo 3 arcos, colunas, esculturas, entalhes em pedra. A gente está vendo um manuscrito aqui em cima. Mas, professora, não tinha uma função exatamente disso daqui? Tinha, tá? O motivo de ser 3 aqui é a tríade, tá? É a imponência que esse número tinha. O triângulo, se a gente parar para pensar, também 3 pontas, né? E isso vai ecoar muito lá na Idade Média, tá bom? Quando a gente for falar de questões assim mais religiosas ainda por cima. Não que aqui, tipo, nossa, eles eram super religiosos, mais ou menos, né? Dependia da região que a gente estava falando. Dependia das pessoas que a gente estava falando. Se a gente estava falando de pessoas extremamente importantes ou se a gente estava falando do povo, né? Dependia muito, tá? Mas esse número aqui, 1, 2, 3, a gente vai ver ele se repetir de forma bastante intensa quando a gente for ver a Idade Média, tá? Aqui, no caso, quando a gente vê um arco mais alto que o outro, a gente já entende uma certa questão. Existe uma autoridade maior, né? Não é todo mundo igual, por isso que um arco é maior. Tá? E quem seria essa pessoa de maior autoridade? O imperador. Tá? Então, quando a gente, exemplo, tá? Se a gente tivesse aqui uma passagem, né, sei lá, como se fosse um desfile, vamos pensar assim, né? Se a gente tivesse as pessoas ali, né, do império passando aqui por esse arco, nós teríamos o imperador, né, e seus braços direitos passando junto com ele, as pessoas mais importantes, e o resto da galera passava pelo lado, pelas laterais, ok? E daí, né, enfim, toda a história que a gente tem nessa construção. Se vocês já pegaram o que é essa coisa aqui do lado, aqui essa construção, tá? Vai todo mundo falar, é o Coliseu. Olha que coisa mais linda essa foto, né? Estaremos lá um dia visitando o Coliseu, muita fé, né? Vamos pensar aqui, né, positivo, que a gente vai visitar o Coliseu um dia. Ó, vamos pensar numa coisa aqui. Eu acho que todo mundo já deve ter visto em filme, numa foto da internet, em algum vídeo, o Coliseu, tá? E eu acho que vocês talvez já devam ter estudado o para que servia o Coliseu. Se vocês não viram isso, por favor, me falem, que daí eu conto para vocês para que servia o Coliseu, tá? Mas o que eu quero falar agora é da questão da construção. Pensem comigo. Se essa construção, que já é diferentona por ela ser redonda, né? Se ela fosse toda fechada, ela não teria o mesmo impacto que ela tem olhando assim, né? Com todas essas janelas, com todas essas aberturas, certo? Se essas janelas, essas aberturas fossem quadradas, não teria o mesmo impacto do que ela apresenta agora para a gente. Mas eu acho que o mais impactante é pensar, se ela fosse toda fechada, gente, ia ser tipo um cilindro colocado na terra, não é? Agora, o fato da gente ter colunas, ó, e em cada vão aqui entre os arcos, a gente tem colunas aqui dispostas entre um arco e outro,
certo? E todos os arcos levam friso, levam capitel ali da coluna, levam entalhe certinho, todos, tá? E aqui em cima a gente ainda tem pequenas aberturas para dar leveza para essa parte de cima que era toda fechada. Então, assim, pensa, se isso daqui fosse um cilindro, né, maciço, fechado, ia ser muito estranho. O fato da gente ter essas aberturas, ter essas colunas, ele ser redondo, traz ainda, né, de novo, aquela questão, é o útil e o agradável, tá? Então, quando vocês virem, né, construções antigas, inspiradas, né, em arquitetura ainda mais antiga na cidade de vocês, ou quando vocês forem visitar algum lugar, pensa, né, nossa, isso está construído dessa maneira por quê? Como, né? Tenta imaginar como seria essa construção se ela fosse quadrada, se ela não tivesse essas aberturas, se ela não tivesse essas colunas. É legal imaginar porque a gente começa a entender, a gente começa a interpretar o porquê que aquela construção foi feita de determinada maneira, tá? Me contem uma coisa, vocês já estudaram sobre o Coliseu, sobre o que rolava lá dentro, por que ele foi construído? Porque se sim, daí eu já passo para o próximo slide. Senão eu falo para vocês. O que acontecia se uma pessoa do povo passasse no arco central? Não chovia. Ali, você estava falando do primeiro arco, né? Do arco de Constantino. Olha, normalmente não acontecia nada demais, né? Porque ao contrário do que a gente viu na foto ali, que tá com grade, não tinha naquela época, certo? Então, assim, ele era mais uma questão de marcação de território e um símbolo para aquela cidade, tá? Então, é como se a gente tivesse, assim, é como se fosse a entrada das cidades que a gente tem por aí, né? Sabe? Toda entrada de cidade, ela tem ou uma escultura, ou, né, uma placa, ou, sei lá, uma construção ali, né, sobre aquela cidade, sempre tem, né, uma entrada assim. Então, é como se essa construção fosse esse símbolo para aquelas outras cidades também, tá? Então, quando a gente fala assim de pessoas que passariam naquele arco central, seria para falar mais ou menos isso, ok? Agora, a questão de chover nas pessoas, sim, chovia. E ao contrário do que a gente pensa, o Coliseu ser construído daquela maneira, gente, era assim, era uma imundície descabida, tá? Era chuva nas pessoas, as pessoas passavam, tipo assim, final de semana inteiro, né? Exemplo, tá? Passavam o final de semana inteiro naquele lugar, passavam dias e não tinha banheiro. Então, imagina, né? Que coisa agradável que era passar ali, né? Alguns dias no Coliseu, tá? Vocês já... Nossa, você mandou... Nelly, os povos faziam arquitetura pensando em ser lembrados futuramente ou só casou muito bem? Sim, eles pensavam em fazer arquitetura para serem lembrados, porque assim, vamos ser francos, Nelly, todo sistema que cria o seu poder acha que vai durar para sempre. Não é? Os egípcios pensaram isso, né? Os gregos também acharam, né, que nossa, vamos ficar por aí, né? Os romanos, então, gente, a gente vai dominar o mundo para sempre, os romanos pensaram, tá? Então, assim, eles construíram sempre pensando para frente, né? Ninguém nunca pensa que o seu sistema vai cair, tá? Então, sim, tudo é construído para sempre, assim, né? Mas principalmente lá atrás, em que as pessoas era um outro tipo de informação, né? Então as pessoas, sim, vamos carregar isso para a eternidade, né? Esse patriotismo absurdo, tirando os Estados Unidos, esse patriotismo absurdo, assim, eu acho que ele já não acontece mais tão, né, com esse sangue nos olhos aí que o pessoal vê hoje, né? Tirando os Estados Unidos e talvez o Oriente Médio, tá? Vocês estudaram o Coliseu? Ou não? Vocês sabem para que serve? O que aconteceu lá dentro? Por que foi construído? Sim ou não? Sim? Então tá bom. Eu vou pular essa parte então, tá? Que assim a gente ocupa menos tempo. Beleza.
Vamos lá, então, ó. Agora, a gente vai falar um pouquinho aqui, bem rapidinho, sobre a arquitetura de casas, tá? Aqui. A arquitetura de casas e de algumas construções menores. Eu acho que todo mundo já deve, talvez, ter visto fotografia, uma imagem de uma construção que é assim, ó. A parte do meio, ela é aberta, a gente tem algumas colunas para sustentar ali, né, a construção, e não precisa ser coluna assim, tá, grega, pode ser coluna quadrada mesmo. E em volta desse vão aqui, a gente tem salas, cômodos em volta disso, né? É muito comum ver construções assim, por exemplo, de escolas. Tem várias escolas que são assim, tem o pátio aqui no meio e as salas de aula ficam todas assim, né, fazendo tipo no formato ali de um U ou um formato de um O. As salas ficam todas em voltas. Esse modelo veio daqui, tá? Porque a gente tinha jardins, né, ou lugares para banhos, tá? E que inclusive é bem interessante falar sobre isso também. Na época de Roma, os banheiros para banho eram públicos, né? Você ia tipo, eu vou tomar um banho hoje. Né? Você resolvia, porque hoje é sábado, né? Hoje é domingo, vamos tomar um banho. Aí você ia lá para a praça, e daí lá tinha o banho público. Quando a gente para pensar nas coisas como elas rolavam em Roma, a gente fica com um pouco de nojinho, né? Porque, gente, era um negócio assim meio... É porque você já não toma banho todo dia, né? E assim, a gente tomar banho todo dia, nós brasileiros, é uma herança indígena. Não sei se vocês sabem. Mas, quando a gente pensa em como o pessoal tomava banho naquela época em Roma, é muito louco. Quando a gente pensa o que era o Coliseu, e pensar que, Coliseu devia feder muito naquela época. Tá? Porque tudo que rolava lá dentro era muito absurdo. Era assim, gente, era um negócio assim de... Como é que chama aquele deus do vinho? Esqueci. Esqueci o nome do deus do vinho, sabe? Deus do vinho das festas. Eu imagino que rolava tipo aquilo ali no Coliseu. Enfim, aqui a gente tinha, né? Dependendo da família, do status da família, ele tinha ou um jardim ou um banho, né? Tipo um banheiro aqui assim para tomar banho, tá? E em volta tinha ali os seus cômodos. Agora, tem umas coisas lá atrás que eu acho que vocês conseguem perceber nessas imagens, ó, que são algumas pinturas. Era esse tipo de pintura que a gente tinha naquela época em Roma, tá? A gente vai falar disso. Aqui a gente tem exemplos, né, de cerâmicas produzidas naquela época. E eu trago essas cerâmicas porque ele já deu um salto do que era cerâmica grega, quer dizer, egípcia, para romana, porque na egípcia, não sei se vocês lembram, a gente tinha desenhos feitos nos vasos. Aqui a gente já tem relevos, tá? Então deu um salto maior. Aí a gente tem mais uma construção inspirada ali na Grécia, né? O Panteão, que hoje ele é a Basílica de Santa Maria dei Martiri. Aqui a gente tem um exemplo, né, em desenho, de como poderia ser naquela época. Olha que cidade mais linda. Eu acho muito bonito essas construções. Não sei se vocês gostam. Eu acho tão sem graça as construções de hoje, tipo, tudo quadrado. Eu acho muito sem graça. Esse daqui eu acho tão interessante, tem tanto detalhe. E, ó, esse aqui é o Panteão, tá? Que tá aqui na frente, ó. Essa parte aqui do desenho. E a gente tem, ó, o frontão de herança grega, as colunas de herança grega, uma fileira, ó, de colunas. A construção aqui atrás é redonda e ele tem uma imponência muito grande. E aqui na frente uma fonte, tá? Tipo com um marco, né, da cidade aqui também, certo? E é um ponto, né, como vocês podem ver, turístico. E acontece de tudo, né? Gente visitando, gente sentada descansando. Tem aqui um cavalete, acho que com algum desenho, uma pintura. Tem um garçom trabalhando no que provavelmente uma lanchonete aqui do lado. Tem de tudo. Agora vamos falar das esculturas. Porque diferente do que era na Grécia... Deixa eu tomar uma água, só um minuto. Diferente do que era na Grécia,
As esculturas que lá eram feitas assim muito idealizadas, tipo, nossa, vamos fazer esculturas pensando em como os deuses poderiam ser, né? E eles não vão ser igual a gente. Eles vão ser muito melhores, muito mais bonitos, muito mais altos, totalmente diferente, aquela coisa idealizada, tá? Um padrão inalcançável. Quando a gente fala da escultura romana, a gente está falando aqui de um realismo muito grande nessas esculturas. Então, assim, vocês estão vendo duas fotos aqui, uma do imperador Filipe e uma do mestre Cícero, tá? Pessoas extremamente importantes para aquele período. Lembrando que só ganhava escultura pessoas que eram muito importantes para aquela época, tá? Então, aqui, vocês estão vendo, por exemplo, que o imperador Felipe tinha nariz quebrado, o nariz torto, tá? E isso foi um erro de construção da escultura? Não, tá? Isso foi o quê? Um realismo do que se via naquela época. Ou vocês acham que pés de galinha, rugas e um semblante bravo assim, era colocado em uma escultura grega? Não, tá? Era colocado nas esculturas romanas porque, por exemplo, o imperador Filipe morreu. A gente fez uma escultura sobre ele. A gente não vai deixar uma coisa extremamente idealizada, o que ele não era. A gente vai querer que o imperador Filipe seja lembrado para a eternidade de como ele realmente era. Para a gente nunca esquecer do seu rosto, das coisas que ele fez por nossa terra. De novo, é o patriotismo ali romano, né? Juntos venceremos até o fim. Tá? Mesmo que percamos ali, né? Perdemos algumas pessoas ao longo do caminho, ok? Então, a escultura diferente da Grécia traz um realismo muito absurdo. Ó, realistas e práticos, suas esculturas são uma representação fiel das pessoas e não de um ideal de beleza humana. Retratava os imperadores e homens da sociedade. Então, do jeitinho que é o rosto deles aqui na pedra, era o rosto deles realmente. E assim, vamos combinar, né? Que realismo absurdo. Gente, para desenhar já é uma dificuldade. Imagina esculpir em um mármore. Imagina esculpir em uma pedra. Imagina você ter que fazer, tipo, os fiozinhos de cabelo aqui. Gente, isso tudo é pedra. E não parece. Não parece. Olha que o rosto, né, do imperador, tipo, o nariz, a orelha, até a barba tem aqui. E lembrando que essa escultura é daquele período, tá? E sendo daquele período, houve um desgaste já, né, uma ação do tempo em cima dessa obra. E mesmo assim, gente, tá perfeito. Não dá para acreditar, não dá para acreditar. Professora, quem que fez essas esculturas? Não sabemos, tá? A artista, nesse período, ainda não era uma profissão de grande prestígio. Era só uma profissão, tá? Do mesmo jeito que a gente, por exemplo, tinha, sei lá, arquiteto, tinha artista, escultor, pessoal do teatro. Era isso, era mais uma profissão. Aí depois a gente teve também esculturas, né? Como, por exemplo, esculturas aqui em bronze. E por isso ele tem essa coloração aqui esverdeada que eu acho super bonito quando ele vai oxidando. Mas, ó, como ele era, né? Meio cobre, né, meio dourado, assim, envelhecido. E com a ação do tempo ele vai ficando esverdeado. Igual é a Estátua da Liberdade também, tá? E assim... Nesse período aqui, ó, com a invasão dos bárbaros, as preocupações com as artes diminuíram e poucos monumentos foram realizados pelo Estado, tá? Ou seja, essa questão de usar os metais para poder fazer as esculturas, ela estava acabando, ela estava deixando de existir. Por quê? Era o começo da queda do Império. No começo da queda do Império, as pessoas estavam preocupadas em manter tudo aquilo que elas tinham. Então, imagina, né? Ela ficou tão grande, o poder ficou tão grande num certo período, que já não dava mais para sustentar tudo que tinha, né? Ficou difícil. Então, eles começaram a ter que lutar por isso, para poder manter as coisas em pé.
tá? E nesse manter as coisas em pé, a gente tinha, por exemplo, né, tem relatos aí artístico-históricos de esculturas que foram derretidas para poder fazer armamento para o povo lutar. Né? Imagina que dó, imagina, né, o artista olhando, ai meu Deus do céu, tá acabando com a obra que eu fiz. Aí a gente tem esses relatos, porque precisou fazer essa luta, e daí a arte ela ficou meio abandonada. Então, do mesmo jeito, né, que o sistema, a arte romana ela teve, né, o seu início, a sua ascensão e a sua decadência, assim, né, até ela se transformar em arte bizantina, tá? Que é um período de escola artística que a gente não vai passar, ok? Beleza. Por último, as pinturas, tá? As pinturas, como está escrito aqui embaixo, aconteciam nas paredes das casas, pintava-se natureza morta e paisagens realistas. E a gente tinha 4 estilos. Então, lembra, a pintura ela não era tão relevante assim, era muito mais a arquitetura e a escultura. E uma outra questão também, tá, que era muito comum naquele período, que é os mosaicos, tá? Só que a pintura ela era muito decorativa. Então, o que a gente vai ver nas pinturas das casas é tipo isso daqui, ó. Paredes cobertas com placa de gesso que eram pintadas para imitar mármore. Imitar mármore. Por quê? Quem que fazia isso? As famílias mais pobres, né? Por quê? Existia um estilo, né? Sabe aquelas revistas Moda e Casa, né? Casa não sei o quê. Ai, veja, né, as tendências daquele ano para casa. Então, a tendência daquele período para as casas era ter placa de mármore na parede. Só que tinha gente que não tinha condição para ter placa de mármore. Então, o que fazia? Pintava a textura do mármore para ficar parecido com aquele estilo, certo? Era uma forma inteligente de lidar com a situação. O segundo estilo são painéis que criam a ilusão de janelas abertas, tá? Então é como se a gente tivesse assim, sabe aquelas casas que a gente viu que tinha um pátio lá no meio? Tinha algumas construções que não tinham isso. Não tinha como ter um lugar tão grande para fazer essa construção enorme com um pátio no meio. Então alguns lugares tinham isso aqui, ó, a pintura na parede, né, com essas colunas, e é como se a gente estivesse vendo o lado de fora, tá? E às vezes esse lado de fora eram vistas assim, né, para um lugar muito bonito que na realidade não tinha, tá? Então assim, tudo para elevar, né, o bem-estar das pessoas naquela época, tá? Como até hoje, né? Esse daqui, o terceiro estilo, é a representação fiel da realidade. Aqui é como se a gente tivesse um aprimoramento disso aqui, tá? O que já era muito bom ficou extremamente excelente aqui. Tinha uma riqueza de detalhes muito absurdo. Então, o terceiro estilo é um aprimoramento do segundo. Por último, a gente tem esse daqui, ó, painel de fundo vermelho com pintura no centro, geralmente cópia de uma obra grega, imitando o cenário de um teatro, tá? Então, assim, a gente tem como se fosse a ilustração de uma grande peça teatral. É como se aqui a gente já tem o início daquela questão, né, de um quadro muito bonito na parede. Não tinha quadro naquela época, não tinha tela. Né? E as primeiras telas que a gente vê no mundo não são telas de tecido, são telas de madeira. Como a gente não tinha isso naquele período, as pinturas eram feitas nas paredes, tipo grafite, que é feito na parede. Tá? Interessante isso, né? E mesmo assim, ó, com a moldura do lado, com um fundo vermelho, né, para enaltecer aquela imagem, um decorativismo absurdo. E por último aqui, os mosaicos. Olha o nível dos mosaicos do pessoal, gente. Mosaico, né, são aquelas produções feitas com peças de cerâmicas montadas e que formam uma nova imagem. Esses mosaicos, eles não eram qualquer imagem, qualquer cena, tá? Eram cenas que retratavam histórias, fragmentos de, por exemplo,
lendas, tá? Histórias assim, tipo lendas urbanas, assim, histórias que as pessoas daquela cidade contam. Então, eram esse tipo de imagem que eram representados. Mas olha o nível desse mosaico. Olha o tamanho das peças e olha as figuras que estão representadas. Quem disse que não dá para fazer realismo com mosaico? Mas isso, para mim, é muito o que a gente vê hoje em pixel art, não é? Aqueles quadradinhos que a gente vê naquelas imagens, né? Aqueles quadradinhos dispostos lado a lado e que a gente vê que vai formando um realismo muito grande. Para mim é a mesma coisa, isso daqui. Tá? Só que o pessoal fazia o quê? Na raça, né? Fazia na mão, o negócio era físico, certo? Bom, alguma dúvida sobre Roma? Ficou alguma coisa para trás? Algo que vocês não entenderam? Alguma questão? Deixa eu dar uma olhada para vocês aqui. Nem depois de morto o cara ficava bonito. É tristeza, né? Já pensou? Eu fico imaginando, assim, né? Porque era um realismo muito grande naquele período, né? E daí, assim, imagina o imperador falando assim, faz, né? Deixa mais assim certinho desse lado, não dá para, né, dar uma levantada aqui. Eu imagino o pessoal fazendo isso. E daí o escultor falava, não, nós vamos lembrar de você como você era maravilhoso do jeito que você é. Eu imagino isso. Ok, vamos lá então, vamos continuar. Ó, passamos de Roma, tá? A gente fecha esse período e a gente vai dar um salto gigante, tá? Gigante. Existem outras escolas artísticas entre Roma e Idade Média, como, por exemplo, a arte bizantina. Por que que nós não vamos abordar? Porque ele não é tão... Eu não vejo tanto, assim, caindo em vestibular, tá? Ele é muito específico, ele é muito mais assim, você vai entrar num curso de artes, você vai entrar num curso de designer, de arquitetura, aí sim você vai estudar, tá? Então a gente vai pular esses períodos e a gente vai para a Idade Média. Nossa, que esse gosta de cair, hein? Nossa Senhora, vamos lá. Idade Média, então, pessoal, vamos lá. Idade Média, a gente fala aqui, né, eu costumo sempre colocar uma frase de efeito, né, para algumas escolas artísticas que são, assim, cruciais na história. A Idade das Trevas. E vocês já estão vendo aqui, né, só pela capa, já está vendo umas esculturas diferentonas, né, uns bichos esquisitos, uma letra muito rebuscada, pô, a Idade das Trevas, como assim? Para quem já viu, né, séries, filmes, jogos que tem essa temática aqui, vocês devem imaginar, né, quando a gente pensa em Idade Média, a gente pensa assim, geralmente, tá? Em um cenário, né, de cavalaria, mais escuro, as pessoas com roupas, né, cinzas, assim. A gente fala de reis, rainhas, certo? E a gente fala de guerras extremamente sangrentas e de como as coisas eram injustas naquela época. Eu imagino o cenário da Idade Média assim, tá? E a gente vai entender os porquês desses adjetivos que a gente dá para esse período, ok? Primeira questão que a gente precisa entender da Idade Média. Ela é dividida em 3 fases, em 3 períodos, tá? A gente tem a Idade Média Primitiva, que é o ano de 800, ano 800. Alta Idade Média, que é do ano 800 até 1000, 1100, e a gente tem a Idade Média Final, que é de 1100 até meados de 1200 e 1300, tá? Então, assim, a gente tem ali, né, o nascimento, a sua ascensão e o seu declínio, ok? A gente tem 3 fases aqui, então. A primeira fase, ela é marcada por uma economia rural
feudal versus o domínio da igreja. Então, assim, vocês já devem ter estudado a Idade Média, tá? Na Idade Média, a gente tem o feudalismo, tá? E quando a gente fala do feudalismo, a gente pensa muito no campo, né, do senhor feudal, que tinha suas porções de terra, né, tinha a questão da igreja, que tinha esse domínio extremamente forte, né? Às vezes, tinha o poder de uma pessoa específica, só que assim, a igreja, ela era tipo o braço direito daquela pessoa, ela era tipo a primeira dama, então ela ajudava nas decisões, ela criava, né, algumas aberturas e opções para aquela pessoa, para conseguir estabelecer aquele poder junto, né, com o senhor feudal, junto com aquela pessoa extremamente importante para aquele local, para aquele período naquela época, ok? Então, essa é a economia que girava. Esse era o sistema daquela época, da primitiva, tá? A igreja aqui, o que ela é, né? Ela é uma instituição cultural. Dita o que é artístico, o que é bom, o que é bonito e o que é feio. Então, assim, ela define vários moldes e vários padrões do que podia acontecer naquela época de artístico, tá? De cultural. Isso aqui vai crescer, porque assim, ela tinha só esse poder? Não. Esse era um dos principais, junto, obviamente, com a religião, tá? Mas ela vai fazer uma crescente muito grande aqui. E a arquitetura aqui das igrejas, né, que eu coloquei, ela é redonda. A gente vai falar disso depois, tá? Eu só deixei aqui para vocês já deixarem essa informação meio guardada. Quando a gente fala da Alta Idade Média, a gente está falando daquele período que parece muito com as séries e os filmes que vocês assistem, tá? Então, ela é marcada pelo poder da nobreza, tá? A nobreza, ela tem uma ascensão muito grande. Nesse período, a igreja já é, assim, um Estado muito bem definido. Lembrando que o Estado, a gente entende por Estado aquele governo, né? Eu mando nessa porção de terra aqui, nesse território, de modo político, de modo econômico, religioso, cultural e o que mais tiver, tá? É o estilo cavalheiresco que a gente fala, arquitetura da igreja quadrada, pesada e escura. Guardem essa informação, tá? Pesada, principalmente pesada e escura. Nesse período aqui, a imponência da igreja já estava tão bem definida, tão intensa e tão cega, tá? Que assim, ela achava que tudo que ela dizia era regra e que todo o seu poder precisava ser destinado a ela mesma, né? Tipo, todas as coisas que ela fazia e que os outros faziam eram para ela, para a igreja, tá? E igreja, quando eu falo igreja, entendam a comunidade que mandava naquele lugar, e não, né, a igreja em si, tá? Mas era um período aqui que eles usavam da desculpa da sua religião como motivo para as coisas acontecerem ao seu favor. Tá? Então, assim, vamos coletar impostos da comunidade ali, né, da burguesia, vamos coletar impostos ali da burguesia. Para que está coletando esse imposto? A burguesia gritava, nós vamos fazer uma reforma da porta da igreja, né? Por quê? Porque senão vai ficar ali aberto, vai chover, vai estragar as coisas lá dentro, é para a casa ali, né, sagrada. Só que, coletava tudo isso, o motivo era aquele, o objetivo não era o motivo, tá? Então, assim, tinha um poder muito, muito atrapalhado naquela época, só que era um poder que funcionava, tá? E ai de quem não seguisse esse poder. Porque, assim, você saiu da linha, o que você vai? Você vai ser queimado, tá? Você vai morrer. Era muito simples resolver as coisas para eles se você não queria andar na linha. Você não vai participar de tal coisa? Você não vai participar de um exército? Mata. Tá? Ou você, tipo, é uma família, não deserdada, mas uma família que não tem, né, o homem na casa, vai embora.
é expulso, tá? Não tem utilidade. Nossa, gente, era assim, era uma ditadura muito grande, tá? E era uma ditadura em nome de Deus. Isso que é o mais, assim, impactante, tá? É uma das questões assim que mais pega aqui, era em como tudo girava, como muitas pessoas morriam, como a economia era extremamente assim péssima para um lado e excelente para o outro, e tudo em nome de Deus, tá? Esse era o motivo. E a gente está falando da Alta Idade Média, então pensa que aqui é o ápice do poder. A gente tinha pessoas que ganhavam muito bem, pessoas que tinham muito dinheiro, uma vida extremamente confortável, fazia o que queria, e a gente tem uma massa gigantesca de pessoas que eram extremamente pobres, tinham muitas doenças, não tinha informação sobre as coisas, e tinham que seguir as migalhas que eram dadas para elas, que eram ofertadas para elas. Porque se elas saíssem desse sistema, elas também morreriam. Então não tinha escapatória. Ou você ficava sofrendo com aquele abuso de poder muito grande, mas conseguia, né, aos trancos e barrancos sobreviver, ou você saía desse sistema e morreria. Então, assim, não tinha para onde correr. Era muito forte, era muito imponente. Quando a gente chega aqui na Idade Média final, a gente está falando de um período que é das cruzadas. Vocês já devem ter estudado as cruzadas, né? As cruzadas eram as guerras santas, as guerras em nome de Deus, eram feitas guerras em nome de Deus. Nossa, isso é uma coisa impossível? Não. Olha para o Oriente Médio. Gente, a gente ainda tem algumas justificativas de religião em cima, né, de bombardeios, de bombas que são jogadas, de tiroteio, de guerra, de exército na rua matando gente inocente. Ainda existe, tá? E assim, as cruzadas aqui, tem aqui, né, entre parênteses, é uma distração da igreja. Por quê? Nesse período aqui, ele ainda estava conquistando muito poder, tá? Então, assim, parecido com Roma, eles estavam propagando, né? Se propagando. Então, assim, tinha um poder estabelecido aqui, depois tinha outro lá e tinha outro em tal lugar. Era sempre a mesma pessoa que comandava tudo? Não. Era uma aliança de forças, tá? E aqui a gente já tem, de novo, uma aliança aqui tão grande, já tem uma estrutura tão grande, um sistema tão gigante, que algumas estruturas começam a se abalar, tá? E essas estruturas se abalando, a solução, né, que essa cabeça muito alucinada que a Idade Média pensava era, a gente vai fazer o quê? Guerra, cruzada, tá? E essas cruzadas que eram feitas nessa época, gente, a gente vê de tudo nessas cruzadas, inclusive tem um filme muito bom que se chama Cruzada, assistam se vocês puderem, tá? Essas cruzadas eram assim, vamos mandar o máximo de homens possíveis para lutar nessa guerra e vamos justificar essa briga de poder de que Deus queria assim, tá? Então, ela é marcada por muito sangue, muita morte, muita perda, de famílias que ficaram completamente abandonadas porque vários familiares não voltaram. E assim, a gente viu de tudo, tá, nessa cruzada. Era uma distração muito grande, porque assim, ó, eu vou contar o que estava acontecendo, eu vou contar uma historinha para vocês, tá? Uma historinha assim, fictícia, mas que tem, né, alguns fatos ali sobre a Idade Média. Mas assim, ela estava tão cega que ela não estava olhando para o resto das coisas. Tá? Ela estava só ali, ó, focada naquilo. Eu preciso vencer, eu preciso vencer. Então ela estava fazendo de tudo. Esse fazer de tudo literalmente não tá nem aí para o seu povo, né? Que é uma base da sua estrutura, não estava nem aí e fazia as pessoas assim, ó, milhares de pessoas morrerem todos os dias para poder que para que essa igreja que tinha esse poder continuasse em pé, sendo que ela não olhava para as outras coisas que estavam acontecendo, né? Então, assim, teve gente que se aproveitou disso, tá? Aí, ó, ela é marcada pela organização da burguesia, isso é extremamente importante, que ela tem a ascensão de poder e uma
urbanização. Quando a gente pensa em como era a questão urbanista, né, daquele período, a gente tinha assim, exemplo mesmo, tá? Tipo, no alto ali de um morro, né, de uma montanha, alguma coisa assim, a gente tinha a igreja e a gente tinha, né, o castelo, né, da nobreza, assim, e lá embaixo a gente tinha o burgo. O burgo nada mais era do que uma comunidade em que moravam as pessoas daquela cidade, né, daquela comunidade, e que dependia de uma certa maneira daquele poder que estava lá em cima. Existia uma economia entre eles, entre o burgo, né, a burguesia que morava lá, e a relação econômica da burguesia com quem estava lá em cima no poder. Tá? Existiam essas duas questões. Então, assim, o burgo, a burguesia, ela era organizada de uma certa maneira. Eu sempre dou esse exemplo. Não sei se vocês já viram uma novela, né, da Globo que se chamava Deus Salve o Rei. Não sei se vocês já assistiram. Faz uns anos já que passou essa novela, e eu lembro que mostrava muito essa questão do burgo, né? Porque a personagem principal, ela morava nessa comunidade, então mostrava o dia a dia, né? E aquelas barraquinhas que a gente via, né? Uma pessoa vendia tecido, outra pessoa vendia comida, a outra pessoa vendia, sei lá, sal, a outra pessoa vendia uma coisa. Cada um era especializado em uma coisa, né? E às vezes existia troca de produto, né, de mercadoria. E assim funcionava aquele sistema, certo? Ou então vendia, né, comprava e vendia, e daí funcionava aquilo ali. Então, assim, eles já tinham a sua organização por si só. Só que quando eles perceberam que a igreja estava assim, focada, né, cega com a cruzada, com as cruzadas, eles pensaram o quê? Opa, um lado está enfraquecido. Olha, eles faziam, exemplo, tá? Eles faziam, oh, você tá me vendo aqui? Olha, ele não tá vendo a gente. Vamos fazer alguma coisa? Vamos. Aí eles se organizaram, tá? E eles fizeram, assim, o que eu costumo brincar, que foi uma facada nas costas da igreja, tá? Porque eles estavam tão cegos, tão assim, tão nem aí, que eles não viram a retaguarda deles, tá? E daí a burguesia se aproveitou disso. Aí tem a instrumentalização da nobreza. Deixa eu ver que horas são. Tá, eu tenho 10 minutos, eu vou contar a história nesses 10 minutos. Vamos lá. A gente tem uma igreja que está completamente obcecada por poder. Tá? As alianças, elas estão meio abaladas, elas não funcionam mais. E nisso a gente tem muita guerra acontecendo. Tá? Essas guerras eram organizadas por essas igrejas, né, assim, independentes, e era feito, né, um exército muito grande, muito bem armado, a produção de armas, né, de escudos, de... Como é que fala essa roupa? Esqueci. A armadura, tudo era feito, todo o dinheiro ia para lá, tá? Era tudo investido ali. Então imagina, né, gente, o povo ficava largado. A Deus dará. Doenças rolavam assim. Nossa, gente, doença era uma coisa assim extremamente normal. Pessoas morrendo assim, ó, nas calçadas, tá? Então era muito feio a Idade Média, tá? Eu vou mostrar para vocês na próxima aula. Melhor, eu vou mandar um vídeo, uma seleção de vídeos para vocês assistirem, tá? Para vocês terem uma noção de como que era a Idade Média. A gente tem um jogo muito famoso, que é o Assassin's Creed. Eu acho que é o Assassin's Creed Odyssey, eu não lembro qual versão que mostra a Catedral de Notre Dame, no período da Idade Média, tá? Enfim, a gente vai falar de igreja na próxima aula. Aí, eles estavam completamente cegos e investindo nas cruzadas. Ok, a burguesia que estava lá, né, sobrevivendo aos trancos e barrancos, pensou, gente, olha lá, vocês estão vendo a gente aqui, igreja? Não, vocês não estão vendo. Gente, pessoal, vamos junto aqui, ó. O que a gente pode fazer para a gente conseguir sair dessa escravidão que é nessa vida que a gente não merece? Ai, a gente podia tentar dar um boicote, a gente podia tentar armar um esquema para que a gente derrubasse essa igreja enquanto eles estão cegos com as cruzadas. Ótimo.
Como vamos fazer isso? A gente vai se organizar para que nós todos, né, a burguesia seja uma unidade de poder. Então a gente vai unir forças entre nós, mas só isso é suficiente? Não, a gente vai precisar de ajuda. De quem que a gente vai precisar de ajuda? Vamos pedir ajuda para a nobreza? Porque a nobreza ela não gosta de ser um poder que divide poder com outra pessoa. E ela dividiu um poder muito grande, né, com a igreja. A nobreza sempre quis ser só ela. Né? Ela era uma pessoa ambiciosa. Eu falando da nobreza como se ela fosse uma pessoa. Ela era uma pessoa ambiciosa. Ela queria o poder só para ela. Vamos chamar a nobreza e falar assim, ô nobreza, vem cá. Nobreza, você sempre sonhou em ser rainha, em ser rei, não é? O que você acha de você se juntar com a gente dar um boicote lá naquela igreja, e daí você vai ter o seu trono para você reinar lindamente, né, nas próximas eras. A nobreza olhou o contrato, né, falou, olha, interessante, hein? E o que eu ganho com isso, além de ser rei e rainha? Nós vamos estar juntos com você para sempre. Aí a nobreza olhou e falou assim, ótimo, assina embaixo, vamos fazer esse boicote. Então, a burguesia, só que assim, ela estava usando da nobreza como um recurso para potencializar o seu poder, para derrubar de vez esse sistema, só que assim, eles falaram para a nobreza, né, de que, olha, você vai reinar, você vai brilhar muito, só que assim, você acha que a burguesia queria ser, né, empregado da nobreza? Imagina, a burguesia ia depois lutar para chegar na ascensão, e vai conseguir, tá? Isso que é o mais incrível da história, eles vão conseguir. Aí eles fizeram isso e deu lá facada nas costas da igreja, e com isso matou a igreja ficou completamente enfraquecida. Com essa armadilha, eles conseguiram assim, dar uma rasteira na comunidade, né, na comunidade religiosa. Então, assim, eles ficaram extremamente enfraquecidos, economicamente falando, culturalmente, e principalmente por conta das cruzadas. Eles já estavam assim, sabe? Pensa numa pessoa que trabalhou o dia inteiro, né? Trabalhou, tipo, das 6 da manhã até as 6 da tarde. 7 horas da noite, essa pessoa tá acabada. O que ela vai conseguir fazer depois? Era basicamente a igreja às 7 horas da noite, depois de ter feito uma guerra. Tá? Ela não estava com forças para mais nada, então o sistema ficou extremamente enfraquecido. Nesse período enfraquecido, a burguesia foi lá e deu uma rasteira nela. E daí, meu filho, daí depois, o que vem? Renascimento. Tá? O Renascimento, a próxima escola artística que se chama Renascimento, não se chama Renascimento à toa. É renascimento do quê? É renascimento disso aqui, ó. É o renascimento das trevas, tá? Então, aqui a gente tem, né, o período conhecido como escuridão, é um período obscuro, é um período, assim, de incertezas por tudo que acontecia. Era muita pobreza, era muita escravidão, era pouco pão e muita guerra, tá? Então não fazia sentido isso, e tipo, as guerras não faziam sentido, porque se for parar para pensar, nunca beneficiava o seu povo, sempre beneficiava de uma certa maneira o ponto principal do sistema, que é a ponta da pirâmide. Tá? Então, com isso, a burguesia se uniu, usou da nobreza como, né, o seu recurso principal para poder conseguir dar essa rasteira, e eles conseguiram, tá? Eu vou falar nas próximas aulas sobre isso aqui, ó, arte gótica, tá? Que daí vai fazer vocês entenderem essa rasteira, né? O que foi exatamente essa rasteira? Essa rasteira foi a união de pensamentos, a produção de artes desenvolvidas não mais religiosas, mas sim voltadas para os humanos, né, voltados assim para a comunidade. Vamos enaltecer as pessoas e não uma figura religiosa. Eu vou explicar o que foi essa rasteira, ok? Alguma dúvida até agora? A história é grande, né, gente? Resumir a Idade Média em meia hora não é fácil. Ai, ai. Mas a gente vai levando.
Se vocês tiverem alguma dúvida ao longo aí do tempo, eu vou mandar um material bem farto para vocês sobre Idade Média, tá? Vídeos, textos, para vocês darem uma lida. Vou mandar também algumas obras artísticas para vocês já irem olhando, né, do que foi produzido, o que tinha naquela época, porque, assim, na arte, a Idade Média e o Renascimento foi assim, gente, foi um ápice na arte, tá? Principalmente nas artes visuais. E daí eu vou mandando, vocês vão dando uma lida, dando uma estudada, e na próxima aula a gente continua esse assunto. Ok? Dúvidas, angústias, lamentações? Alguém está fazendo aniversário? É isso então, pessoal. Qualquer dúvida, não hesitem, me mandem mensagem, ok? É isso. Pessoal, bom domingo para todo mundo, tá? Boa semana aí, bom início de semana, bom feriado para todos e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Tchau.